Olá, vamos continuar a série O Cientista Espiritual André Luiz. Hoje, na lição 331, Simbioses Espirituais. Esse título é título dado por André Luiz, porque como eu estou falando de André Luiz, as colocações espirituais, eu estou procurando aproximar o máximo de tudo como ele disse, como o André, para não fazer alterações nenhuma. Apenas eu estou chamando a atenção que o André Luiz deixou muito material para cientistas do futuro começar a pesquisar. Eu estou usando hoje, esses dias, estou usando o livro Mecanismo da Mediunidade, do Chico Xavier, foi psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, lá, e esse livro está na Federação Espírita Brasileira. Você pode adquirir, pedir e eles fornecem sem problema nenhum. Hoje o título é das simbioses espirituais. Ele vai iniciar um trabalho que nós vamos desaguar no bastante estudo da mediunidade. E a simbiose espiritual, ele vai falar sobre os efeitos físicos, que é um dos fenômenos da mediunidade. Tem os físicos e os intelectuais. Ele vai preparar o terreno para depois discutir as coisas de efeitos mediúnicos. Na simbiose espiritual, ele começa falando assim: compreende-se que toda criatura, todo ser vivente, nosso, o humano, sobretudo, que é o que ele quer falar mais, se movimenta no seio das emanações, que eles são peculiares. Intuitivamente percebemos os processos simbióticos dentro dos quais se efetua a influenciação das inteligências desencarnadas que toma alguém para instrumento de suas manifestações. Ele está dizendo, devido às nossas emanações, nós vamos também entrar em sintonia com as pessoas, uma simbiose, como se fosse um precisando do outro, lá na sinfonia, por causa também da sintonia do espírito desencarnado. Ele diz, muitas vezes, essa ou aquela individualidade ao reencarnar, olha o que ele está dizendo, muitas vezes esta ou aquela individualidade ao reencarnar, ou seja, cada um, ao reencarnar a pessoa, traz nos próprios passos a companhia invisível desta ou daquela entidade com a qual se mostre mais intensamente associados em tarefas e dívidas diferentes. Às vezes ele diz, nós estamos sempre associados. Toda encarnação tem sempre associação. Normalmente já tem o que se chama anjo da guarda, é um espírito já ligado. Mas ele diz, às vezes a pessoa faz associação com um ou outros, depender, às vezes vários, já ao encarnar já vem essa ligação. Ele diz que na simbiose, principalmente do processos obsessivos, às vezes já nasce com esse processo já em andamento. Ele disse, harmonizado as mesmas onda mental, ou seja, está harmonizado o espírito encarnado e desencarnado, é possível sentir a integração qual se fosse hipnotizador e hipnotizado em processo de ajustamento. Se a personalidade encarnada, ou seja, o espírito encarnado, acusa possibilidade de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos a mediunidade de efeitos físicos susceptíveis de exteriorizar-se em grau diverso. Se essa pessoa tem facilidade de haver uma desarticulação do processo anímico, no processo mediúnico, ele vai tratar em capítulos depois, é como se houvesse uma pequena disjunção, uma pequena desarticulação para permitir a conexão. Ele dizia, esses que faz isso com facilidade, é fácil de acontecer o fenômeno de efeitos físicos.
O fenômeno de materialização de espírito, por exemplo, materialização de espírito ou de outras coisas, que depende muito dessa capacidade. Ele diz: eis porque comumente somos defrontados na terra por jovens mal saídos da primeira infância, servindo de medianeiros a desencarnados menos esclarecidos, que eles se afina na produção dos fenômenos físicos de espécie inferior, como seja batidas, sinais, deslocamento de voz e feição espetacular. É que ele está falando no fenômeno de materialização, às vezes batida, aparecimento, o postergate, tem vários fenômenos que acontece isso, e muitas vezes você vai ver isso em adolescente. A parapsicologia hoje estuda muito, ele chama o epicentro, esse adolescente, o epicentro, ou seja, médio dessa capacidade de fazer essa disjunção, e às vezes mal saiu da infância e já apresenta esse trabalho. É certo que semelhantes indivíduos do plano extrafísico se deve, de modo geral, a entidades de pouca evolução, porquanto humaniza os médios naturais a que se condiciona, entremostram-se entre homens a maneira de caprichosas crianças em afeto e desafetos, desgovernado bastante às vezes, simples intervenção de algumas autoridades, simples intervenção ou de alguma autoridade moral através da exortação ou da prece, para que as perturbações de andamento cessem de imediatamente. Ele diz que isso geralmente acontece e às vezes tem espíritos atrasados. Normalmente que faz esses movimentos de batida, de barulho, geralmente são espíritos mais atrasados que faz isso. Às vezes pode acontecer de espíritos superiores usarem para fazer isso, mas quem faz normalmente são espíritos mais atrasados. E ele está dizendo que esses espíritos, ele não resiste à força moral. Por isso que a força da prece, da oração, a leitura do Evangelho, falar de Jesus, normalmente tem falar de Jesus e viver sobre isso. O médio, as pessoas de efeito moral, de moral mais evoluída, ele causa um impacto nessas entidades. Tal eclosão de recursos medianímicos, capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica, independe de qualquer fatores de cultura ou de inteligência ou de aprimoramento da alma, por filiar-se a fatores positivamente mecânicos, tal qual ocorre nas demonstrações públicas de agilidade ou de força que um ginasta qualquer, com treinamento adequado, apresenta em variadas exibições. Ele está dizendo que esses fenômenos de efeito físico, nessa simbiose, não depende da cultura, do conhecimento, nem mesmo do lado moral, porque ele apresenta isso, ele tem facilidade para essa disjunção. Agora, o lado moral é que vai fazer a diferença do médium. É muito importante. Isso daí o André Luiz está trazendo essa informação. E já existe na parapsicologia observações, estudos sobre isso. Na metapsíquica também tem. Mas ainda a comunidade científica atual ainda não se debruçou em cima disso, que é um fenômeno mais corriqueiro do que o sujeito pensa. Tem muitos trabalhos aí em cima disso. Aqui o Hernani Guimarães deixou bastante trabalho sobre isso. Era um mestre nessa área de parapsicologia. Até o próximo encontro nosso.